porta, que é a da realidade de hoje. Essa realidade que está impactando todas nós mulheres, o mundo, o planeta. E aí nós vamos entrar na minha história. E eu vou trabalhar com vocês uma outra porta que é com 5 dicas e uma surpresa. Então fica com a gente. Fica com a gente porque você vai aprender, vai se divertir e vai compartilhar as experiências aqui com a gente, ok? Tem a Ana ali que está no chat e ela está preparada ali para me dar todas as informações que vocês forem compartilhando, que vocês forem falando lá no chat. Interaja lá que nós interagimos por aqui, ok? Veja bem, a fábula que nós vamos trabalhar é uma fábula que todas nós já ouvimos, e várias vezes. É a fábula da cigarra e da formiga. Então, a última frase dessa fábula de Esopo, ela diz assim: não cantou durante todo o verão? Pois agora dance durante o inverno. KKKKK. Até dá para imaginar o sorriso, o riso dessa formiga ao não permitir que a cigarra entrasse. E o que aconteceu antes para chegar nessa cena? Aconteceu que a formiga estava todo o tempo colhendo as frutas, as sementes, criando toda uma condição, guardando esses alimentos para um momento complicado, complexo, e um momento cheio de adversidade, que no caso da fábula é o inverno. Muito bem. Aí o que aconteceu? Enquanto a formiguinha carregava, lutava, brigava, negociava, comprava, vendia, estocava, colhia, plantava de novo e assim vai, a cigarra estava lá, cantando, se divertindo, alegre, olha a cara dela, que coisa mais linda. E a formiguinha ali trabalhando. Então, chegou o inverno e aí você já sabe o que aconteceu. Olha essa frase aqui. Não cantou durante todo o verão? Pois agora dance durante o inverno. E aí? Quem está certo nessa história? Que reflexão nós podemos tirar? Que conclusões nós podemos tirar dessa fábula? Primeiro, vamos analisar a cigarra? Quem é ela? A partir de palavras e ideias. Você pode também ali no chat colocar suas ideias e suas palavras. Eu relacionei essas daqui. Quem é a cigarra? Alegre, preguiçosa, não que eu ache, são análise que a própria história, a narrativa cria. Feliz, irresponsável, divertida, sem projeto, animada, sem foco, muito prazer na vida, egoísta, festiva, sem compostura, artista e vagabunda. Vocês concordam que a cigarra tem essas palavras classificando o que ela representa na fábula? Então, agora vamos ver a formiga. Olha a formiga. Quem é a formiga, então? O que a gente pode classificar aí? Vocês também podem contribuir. Ela pode ser trabalhada, vista como trabalhadora, séria, recatada, do lar, triste, atarefada, escrava, responsável, acumuladora, tem projeto, não tem vida própria, cansada, desanimada, sem prazer na vida, mal-humorada, TPMica naqueles dias. E aí? Vocês também concordam, mulherada, que essas frases, essas palavras, elas compõem essas duas realidades, esses dois perfis desses personagens? E agora, e você? Qual das duas você mais se alinha? Com qual das duas você mais parece? Se você fosse se classificar, você seria quem? A formiga ou a cigarra? Conta aí pra gente, vai. E não conta só no chat, não. Eu vou dar um desafio para vocês. Está rolando desde ontem,
na minha bio, @Cirlei Machado Maciel, tudo pequenininho, tudo minúsculo. Vai lá agora, vai lá e vota na enquete que está rolando. Você se caracteriza mais como formiga ou como a cigarra? Vai lá, vai rapidinho, enquanto isso você vai me ouvindo aqui. Muito bem. Quando nós falamos dessas palavras e desses perfis, desses dois personagens, dessas duas personagens que nós estamos falando aqui, porque na fábula é a formiga e a cigarra. Então, é a formiga, até o nome da própria história é a cigarra e a formiga. Esopo deu bem essa caracterização de que era a cigarra e a formiga. Portanto, está no feminino. Essas palavras todas que nós classificamos, tanto para a formiga quanto para a cigarra, elas vêm de ideias, das nossas concepções. E as nossas ideias e concepções, elas nascem das nossas crenças limitantes. Por que eu baseio que a formiga é a trabalhadora, a que se empenha, a que tem foco, tem projeto, é organizada, e a cigarra é preguiçosa, só quer ficar cantando, não faz nada na vida dela e tal? Da onde que vem essa classificação? Essa forma de pensar e ver está nas nossas crenças limitantes. E quando que nascem as nossas crenças limitantes? Aqui nós estamos entrando num universo paralelo para refletir. Só de crenças limitantes já dá uma outra live, uma outra aula. Nós não vamos entrar aqui aprofundadamente, mas eu preciso passar por essa barreira para poder chegar aonde nós queremos chegar. Então, as mulheres estão a todo momento, mulheres e homens, mas nós estamos aqui hoje falando com as empresárias, com as mulheres. Mulheres e homens enfrentam muitos problemas com suas crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas soam para nós como verdades absolutas. E como verdades absolutas, então arraigadas em nós, que está lá no nosso inconsciente, que nasceu lá naquela fase em que nós estávamos vivendo, do 0 aos 3, dos 3 até os 7, é nesse momento que nascem essas crenças, que são colocados esses programas nas nossas mentes. Aí nós vamos desenvolvendo e continuamos vendo a nossa família falando e reforçando essas crenças. E nós vamos incorporando e acreditando que essa é a única verdade que temos. E que essa é a verdade que nós precisamos cumprir. E junto com essas crenças, vem outras. Quem é que já ouviu? Dinheiro é sujo, rico não se salva, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico se salvar. Não podemos ficar juntando, melhor ser do que ter. Nós mulheres precisamos trabalhar triplicado, dobrado. Eu vivo muito carregada, cheia de coisas para fazer, atarefadas. Tudo isso são crenças que nós carregamos. E que mulher tem que dar conta do trabalho de casa, do trabalho fora de casa. E que as mulheres são mais emotivas. E que as mulheres são choronas. Tudo são crenças. Os homens são todos iguais. Quem já ouviu essa? Tem também. Os homens são todos iguais. Eu tenho o dedo podre para os relacionamentos. Crenças limitantes. Nós estamos fazendo sempre esses enfrentamentos com as crenças limitantes. Eu até trouxe essa imagem para vocês verem como que funcionam as crenças. Nós vamos tirando, arrebentando ali, e tem muito ainda para fazer. Tem muitas coisas para ressignificar. E como nasce lá nas nossas experiências nos primeiros anos de vida, nós temos também um sistema familiar, uma missão, os mitos das nossas famílias. O que essas experiências desses primeiros anos criam? As crenças, os valores. Depois vem a família reforçando essas crenças e valores. Mulherada, eu quero que vocês façam uma avaliação, as empreendedoras.
Se a nossa família foi uma família que não foi empreendedora, nós teremos uma dificuldade extra para enfrentar, para lidar com os nossos projetos de empreendedoras. Por quê? Porque não tem ninguém da família que passou por esse processo. Então, o que acontece? Quando nós estamos fazendo os enfrentamentos, criando, inovando, geralmente acontece de chegar alguém para dizer para nós, não vai dar certo. Você vai tentar de novo? Você já não quebrou a cara uma vez? Já não faliu? Vai tentar, vai fazer o quê agora? Então, por que essas relações no sistema familiar é tão impactante em nós? Porque nós queremos pertencer. E quando ouvimos das nossas famílias, dos nossos pais, mães, irmãos, essas avaliações, é quase que dizer para nós, você não é dessa família. Você caiu aqui de paraquedas. Você é um ET mesmo. Nossa, mas você nunca se ajustou. Você sempre é a ovelha negra da família, né? Você sempre é do contra. Então, essas coisas estão aí, com você, criando e reforçando crenças, criando e reforçando esses valores, essas crises, e principalmente essas sensações de impotência que às vezes você tem, eu tenho, todos nós temos. Isso vai fazendo também, isso vai impactar muito no ciclo de vida em que estamos. Vai lá, mulherada, faz aí a conta. Os nossos ciclos são de 7 em 7 anos. Se você está passando por um ciclo, fechando um ciclo, você também pode estar com mais dificuldade para lidar com essas situações. Tem momentos da nossa vida que tudo passa, mas tem momentos que são cruciais. E é nesses momentos de transformações, de virada de ciclo, que nós sofremos mais, que temos mais dificuldade, que enfrentamos mais essas situações. E também nós temos os nossos propósitos, a nossa missão de vida. Você, mulher que está aí, empreendedora, você sente que você está vivendo o seu propósito? Sim ou não? Diga lá para a gente no chat. Fala lá, sim, se você estiver vivendo o seu propósito e missão, e não se você não estiver vivendo o seu propósito e missão. Conta lá para nós. E essas crenças, esses valores, acabam gerando em nós um pensamento. Aliás, tudo nasce dele. Essas crenças nascem dos nossos pensamentos e reforça os nossos pensamentos. Quem é que já pensou tantas vezes em desistir aí? Levanta a mão. Ou diz aí um joinha. Quem é que já passou por situações em que deu vontade de desistir? Parar tudo, começar tudo de novo? Ou as crenças entrando em cena. Vou parar de empreender, vou parar com o meu sonho, vou encontrar uma empresa e vou me candidatar para uma vaga, vou ter um salário por mês, e aí eu terei segurança, eu terei condições de ter uma carteira assinada. Quem é que aprendeu isso desde cedo? Eu terei uma carteira assinada, eu terei segurança, estabilidade. Outras vezes nós temos vontade, vou parar tudo e vou fazer um concurso público. Quem é que já passou isso pela cabeça? Por quê? Porque o concurso público é uma forma de ter essa estabilidade. E será que nós não podemos ter essa estabilidade também nos nossos empreendimentos? O que nos faz e gera tanta insegurança e incerteza? São os nossos pensamentos. Analisar os nossos pensamentos. Sair da condição de apenas pensadora para julgadora é uma técnica super importante para que a gente consiga vencer e trabalhar as nossas crenças limitantes. Como faz isso? A partir de hoje, quando você tiver um pensamento negativo, analise, saia do pensamento e funcione, trabalhe com o pensamento como se ele fosse algo que você está vendo de fora. E aí você torna não mais só a pensadora, ali dentro, uma coisa só. Você sai da condição de pensadora e se torna uma observadora.
dos seus pensamentos. Você passa a escutar esses pensamentos. E ao escutar esses pensamentos, nós assumimos uma condição de observadora e julgadora. Julgue os seus pensamentos. Por que que eu estou pensando isso? Esse pensamento é meu? Esse pensamento é uma verdade minha? Ou esse pensamento é uma crença? O que que os pensamentos vão fazendo com a gente? Os pensamentos é a materialização das crenças. Então, chega um pensamento e entra esse pensamento e cria um artifício em mim. E aí chega um outro pensamento e vai criando outros artifícios. E vai chegando outras crenças limitantes e outros pensamentos e outras coisas vão sendo incorporadas. Aí você chega um momento e diz assim, mas quem sou eu? Eu agora estou transmutada, transformada. Então, as nossas crenças acabam tornando em nós, criando em nós, aparatos de que desfigura, que descaracteriza o que somos realmente, a nossa verdadeira essência. Quando nós saímos da condição de pensadoras e tomamos a condição de observadoras e julgadoras, nós começamos a ter liberdade. Isso aqui não me pertence. É da mamãe. Essa verdade aqui, essa crença também não me pertence. Isso aqui já vem da família já faz muito tempo. É do vovô que passou para a mamãe, e que veio para o papai, e que foi criando, e aí cada um foi falando, e foi passando, e quando a gente vê, a gente começa o quê? A desvendar essas crenças limitantes, e adivinha o que aparece? Você. Você. O que você é. Outra representação é a cebola. O que você faz com a cebola? Cebolas são camadas, 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 camadas. Você vai tirando a camada da cebola, vai tirando camada, camada, dali a pouco você entra em contato com o quê? Com o miolinho da cebola. Ali nós podemos dizer, é a essência da cebola. Então, tirar as nossas camadas, descobrir o que está ali dentro, a verdadeira Cirlei, a verdadeira cada uma de vocês, é fundamental para o sucesso na nossa vida pessoal, nos nossos negócios e na nossa vida profissional. E depois, nós também temos notícias. As notícias reforçam as nossas crenças. A mídia, as revistas, as novelas, elas ajudam, contribuem. É quase que uma unanimidade. Você olha para um lado, está dizendo a mesma coisa, você olha para o outro, afirma, e o outro afirma, e vai se construindo essas identidades, essas distorções. Olha só, em junho, o que é que eu fui pesquisar aqui no mês de junho, as principais notícias aqui sobre nós mulheres. Olha só. 1 em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil, aponta a pesquisa. Mulheres desistem do mercado de trabalho e têm menor participação nos últimos 30 anos. Gente, sabe o que significa isso? Primeiro, tem mulher apanhando pra caramba durante a pandemia. Segundo, nós atrasamos em 30 anos as nossas evoluções, as nossas conquistas. Nós retrocedemos 30 anos no quesito trabalho. Hoje, é muito comum observarmos pessoas que trabalham na área de RH até questionando. E RH, contratação, seleção de pessoas. Eu tenho várias pessoas nessas áreas dizendo, os empregadores hoje estão optando por não contratar mulheres. Nós já tínhamos vencido essa crença. Nós já tínhamos passado por essa fase. Por que estamos regredindo? Será que nós, mulheres, também não estamos preferindo contratar mulheres? Será que isso é uma realidade? E a outra questão é, as mulheres na liderança dão exemplo no combate à pandemia. Não tem uma ambiguidade aí? Não tem uma contradição aí que nós vamos analisar? Não tem não está desfigurando
essa realidade que estamos passando? Outra coisa importante que nós precisamos analisar. Na pandemia, o que passou a ser importante, relevante e necessário? Guarda essas 3 palavras, porque agora vocês vão fazer um exercício junto comigo. Eu vou passar algumas questões aqui, realidades, situações, que durante a pandemia, não fui eu que disse, são as pesquisas. O que realmente se tornaram importantes, que situações, que serviços, que realidade ficaram realmente importantes durante a pandemia. Nós começamos a descobrir o que não tem necessidade, não é necessário. Não é, pode até ser importante, mas não é mais relevante na nossa vida. Faça uma análise de coisas que você ia, frequentava, consumia todos os dias. E durante a pandemia você descobriu o quê? Ah, mas eu nem preciso. Gente, ir ao supermercado. Eu não preciso ir ao supermercado. Eu posso fazer minhas compras pela internet. E o entregador vem aqui. Já tem o iFood dos mercados. Então, veja bem, eu precisava sair e consumia o estacionamento, pegava engarrafamento, ficava um tempão fora de casa, não podia ficar com a família, aquelas coisas todas que a gente já ouviu 500 mil vezes. A vida já não estava boa. Né? A vida já não estava boa. A pandemia obrigou, fez com que a gente parasse e começasse a analisar o que é importante, relevante e necessário nas nossas vidas. E aí eu fiz algumas pesquisas do que, durante a pandemia, e nós estamos ainda vivendo a pandemia, se tornou importante, os 3 critérios, se tornou importante, relevante e necessário. Vamos lá, então? Vê se você concorda aí. Vai colocando, vai trabalhando lá no chat. A primeira coisa que nós constatamos, segundo a ONU, 70% da linha de frente da Covid-19 são mulheres. E nós não podemos negar que um dos ramos de atividade que se tornou mais importante, relevante, necessário do que já era, é a saúde. Tanto que eu trouxe essa imagem que rodou muito, está rodando ainda nas redes sociais, até para prestar uma homenagem para todos os nossos verdadeiros heróis. O Brasil sempre teve muitas necessidades de consumir heróis, mas nós descobrimos na pandemia quem são os verdadeiros heróis. Então, saúde é importante, necessário e relevante. A outra coisa importante, e um detalhe, né? Feito 70% por mulheres. Depois, nós temos o SUS. Quem que questiona hoje a importância do SUS? Segundo o IBGE, 69% no geral dos trabalhadores do SUS são mulheres. A enfermagem, então, é 80% de mulheres. E nós podemos dizer que o SUS, hoje, todo mundo faz questão, vai lá, toma vacina, viva o SUS. Por quê? Porque o SUS é relevante, necessário e importante. Concordam? Vai colocando lá. Depois nós temos a pesquisa, a ciência. Ninguém pode questionar a importância da ciência, da pesquisa nesse momento de pandemia. A USP, em novembro de 2020, fez um levantamento de 7 áreas da pesquisa fundamentais durante a pandemia. Das 7, todas, mulherada, todas elas, a maioria são mulheres. Vai pensando o que você conclui de tudo que eu estou falando agora. Depois nós temos as redes de solidariedade. Ninguém pode questionar a importância da união, da solidariedade, da humanidade. É pessoas de todos os lados, levantando recursos para compras de comida, cestas básicas. É um mutirão de humanismo, de empatia, de solidariedade, de amor ao próximo, de cuidado ao próximo. E nas redes de solidariedade é histórico. É a presença feminina que está ali. É nós que somos as voluntárias. É nós que
incorporamos as campanhas de ajuda comunitária. É nós que estamos lá nas comunidades, nas igrejas, nas associações. É nós que, diante das nossas empresas, nós puxamos essa bandeira da solidariedade, do amor ao próximo. Ninguém pode questionar. Nós estamos aí e somos a maioria. E também, o empreendedorismo feminino cresceu 40%, representando hoje no Brasil 34% das empresas. 34% das empresas são tocadas por mulheres no Brasil hoje. E na pandemia, onde mais cresceu? Porque hoje cresceu o MEI, hoje cresceu a pequena e grande e pequenas e médias empresas. Nós estamos conseguindo, com muito sacrifício, com muito amor, segurar essa parada e abrir empresas. Nós voltamos para casa, muitas mulheres voltaram para casa e começaram a fazer o bolo da vovó. O bolo da vovó. E aí o bolo da vovó, que não se fazia tanto tempo, acabou o quê? Virando uma fonte de renda. Hoje as mulheres fazem o bolo da vovó e vendem esse bolo da vovó. Que, aliás, gente, cada bolo de vovó que está saindo por aí, que é uma coisa impressionante. A beleza, a área da beleza é uma área essencialmente feminina. Então, nós estamos trabalhando muito em reativar os nossos salões de beleza, em abrir aquela portinha em casa mesmo para atender as nossas clientes, manicures. Então, são muitas pessoas trabalhando na estética, na beleza e na moda, que também é essencialmente uma área feminina. Então, as áreas que mais cresceram em aberturas de empresa, de MEI, são áreas ditas, né, essencialmente femininas. E aí, gente, o que nós agora podemos concluir também? Os países que mais se destacaram durante a pandemia em controle, se destacaram no tratamento, no cuidado com a pandemia, todos os países têm uma mulher. Nós estamos podendo. E aí estão elas. Nós estamos criando uma condição da pandemia que é de ser uma referência. Nós estamos nos tornando uma referência. E nós precisamos continuar tendo força, determinação e coragem para poder fazer esse enfrentamento. E agora eu quero fazer um exercício com vocês. Se nós pudéssemos hoje dizer onde está a força da mulher empreendedora, vocês diriam o quê? Coloca lá no chat. Eu trouxe algumas palavras aqui, mas eu quero que vocês complementem essas palavras. Eu trouxe a palavra empatia. E por que eu trouxe a palavra empatia? Porque essa é uma palavra que muito se fala na comunicação, na lógica feminina, que as mulheres são mais empáticas, que as mulheres são mais solidárias, que as mulheres têm mais humanidade, que as mulheres têm sororidade e que as mulheres vivem uma missão e um propósito. Os homens também têm tudo isso, gente. Eu estou dizendo aqui que as mulheres, por ser mães, por ser cuidadoras, nós acabamos desenvolvendo mais esse lado. E eu não estou dizendo que os homens também não precisem desenvolver. Hoje nós precisamos de todos, com empatia, com solidariedade, com sororidade, com missão e propósito. Isso faz bem. Escreva aí. Quais as outras características que nós precisamos ter para que possamos desenvolver, habilitar as nossas forças enquanto uma mulher empreendedora? Conta lá para nós. E aí, eu trouxe mulheres de destaque hoje. Eu fiz uma pesquisa e eu trouxe elas para fazerem parte desse momento. Elas trouxeram um recadinho para vocês. Trouxe aqui a Albanir Fracaro, ela é diretora da ACP. E ela diz assim, e ó, só um detalhezinho nesse exercício aqui, nessa dinâmica, a única coisa que eu pedi para essas mulheres foi, deixa um recado para as empreendedoras. Elas não sabiam o contexto da minha palestra,
e eu não tinha a menor ideia do que elas iriam falar para nós aqui hoje. E aí agora é com você. Observa a afinidade, a sinergia que ocorreu nesses depoimentos com o que eu estou apresentando aqui para vocês. A Albani falou assim: o que as empresárias mais precisam aprender são as atividades administrativas do seu negócio, o custo do seu produto, o serviço, o tempo que vai demorar para recuperar o seu investimento e quanto será a sua retirada. Se não souberem o básico e o necessário do seu empreendimento, o seu empreendimento pode até falir. Sim, a formação, a capacitação é algo fundamental para os nossos negócios. Nós precisamos entrar naquelas áreas que a gente não domina. E eu estou falando isso, gente, de cadeira também. Por quê? Porque a gente nunca aprende tudo. A gente está sempre aprendendo e tendo que aprender mais. Quando a gente pensa que já sabe alguma coisa aqui, já aparece uma novidade ali. Não é assim que acontece? Com vocês também é assim? É assim, porque a vida é assim. Ou antes da pandemia, nós trabalhávamos a curto, médio e longo prazo, era uma lógica. Hoje, curto, médio e longo prazo mudou totalmente. Antes da pandemia, nós trabalhávamos com planejamento estratégico até 1 ano, 2. Hoje não dá para fazer planejamento estratégico menos de 6 meses, mais de 6 meses, até menos. Você tem que fazer trimestral, porque você não sabe o que vai acontecer. Você pode até ter um planejamento estratégico anual, mas você tem que incorporar nesse planejamento estratégico avaliações menores, de tempo menor. Na minha prática de coach executivo, eu já estou dizendo assim, você faz um planejamento anual, você faz algumas avaliações trimestrais, mas você garante um ajuste semanal para que você possa estar dentro, alinhado às necessidades e às condições que nós temos para trabalhar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Aliás, a gente não sabe nem o que vai acontecer essa semana. Quanto mais semana que vem, quanto mais mês que vem, quanto mais semestre que vem, menos ainda o ano que vem. Mas nós precisamos mudar essa forma de tempo que nós temos. E esse aprendizado, esse treinamento é fundamental. Obrigada, Albani. Linda. A outra mulher que mandou um recadinho para nós foi a Ana Zatar. Ela é mãe da Júlia, professora, empresária, e é dona de uma empresa chamada Criativa Canecas Presentes Personalizados, e é criadora do perfil de sustentabilidade, a Ana Catadora. E ela diz assim para a gente: todas as mulheres devem olhar para dentro de si, acreditarem de forma verdadeira em sua força, em seu potencial de transformação. Isso vale para que se apoiem também umas às outras. Se a Albanir nos traz a importância da capacitação, a importância do conhecimento, a importância de estarmos dentro do nosso negócio, atuando dentro dele, não olhando somente ele de fora, mas ali, junto, a Ana nos traz o quê? A nossa força está na união, na parceria. E é muito importante que nós mulheres entendamos. Curta o trabalho da sua colega, curta o post dela, compra dela. Nós temos que comprar. Então, nós estamos em um monte de grupos de mulheres empreendedoras. Você está precisando de um serviço? Coloque lá naqueles grupos. A mulher está oferecendo um serviço? Compre delas. Então, nós temos muitos canais hoje importantíssimos. Você não pode hoje negar que tudo que você precisa está dentro dos nossos grupos de network, de solidariedade e de mulheres empreendedoras. São tantos que estão aí. Procure saber o que você precisa, se não tem alguém lá dentro dessas mulheres para ajudar você. A sua empresa precisa de um serviço? Contrate dessas mulheres. Por que nós temos ainda tanta dificuldade
de solidariedade entre nós. Nós precisamos treinar isso. Nós já vimos que é uma força nossa. E é uma força que nós não estamos praticando como devemos praticar. Nós precisamos de mais força, mais encorajamento, mais determinação. Não tem problema que aquela pessoa, aquela empresária, ela não tem tanta afinidade com você. Se o post dela é bonito, o serviço dela é bonito, dê uma força. Dê uma luz para essa mulher, faça um comentário, compartilhe, entre nessa rede de solidariedade e até de amor para com os nossos trabalhos. Eu não posso imaginar que o meu propósito e missão seja maior e melhor do que a das mulheres que estão por aí, da Ana, da Albanir. Nós somos todas detentoras de um brilho, de uma capacidade, e ninguém tira de ninguém, mas ao mesmo tempo nós somos e precisamos exercitar essa capacidade de amor, de parceria, de solidariedade. Obrigada, Ana. E depois nós temos a Luciana Burco. Ela disse assim para a gente, olha, acredito que para impulsionar seu negócio, dar um passo a mais, a empreendedora deve encontrar o seu diferencial, buscar pequenas inovações e autenticidade na comunicação, com o público para se destacar frente ao mercado cada vez mais competitivo. Se a Albanir nos traz o treinamento, a capacitação, o conhecimento, se a Ana nos traz a parceria, a solidariedade, a humanidade, a Luciana nos traz a comunicação, a inovação. Ela nos traz a autenticidade. Nós não precisamos deixar de ser o que somos para agradar apenas. Nós temos que ser o que somos e fazer as pessoas entender o nosso valor, a nossa missão, o nosso propósito. E como nós fazemos isso? Agora, eu vou convidar vocês para participar da minha história e para vocês verem, conectar com o que aconteceu comigo e fazer uma relação se aconteceu também com vocês. Eu me tornei dona de casa aos 8 anos de idade para atender dois irmãos menores que eu, para que a minha mãe pudesse trabalhar. Como eu disse para vocês, eu não vim de uma família de empreendedores, eu vim de uma família trabalhadora. E eu ouvi desde muito cedo que nós precisávamos trabalhar, precisávamos nos preparar para ir para o mercado de trabalho. Nessa época, eu iniciei fazer teatro, no fundo de quintal, com um grupo de amigos, que depois se tornou uma referência na cultura aqui no município de Pinhais. Com 15 anos de idade, eu fui trabalhar no Carrefour, nas livrarias Curitibas, que me deram assim, um primeiro suporte para o meu trabalho, uma experiência, porque não tinha experiência. E aqui, nessa fase, eu aprendi o que era um PF e consumir um PF. Como toda menina da minha idade, o magistério já estava estabelecido como a minha profissão. E eu aprendi a gostar do magistério. Não que eu tinha interesse pela alfabetização, não, mas eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar o conhecimento, eu aprendi a amar ensinar. Eu não fiquei somente nas escolas formais, mas por 30 anos, daqui a pouco eu vou chegar lá, vocês vão entender o que aconteceu com essa história. Com 16 anos, eu iniciei o meu curso de oratória. O nome do curso era o curso de oratória, como falar em público. E de lá para cá, esse curso ele cresceu muito. O teatro entrou na minha vida como uma profissão. Eu me formei em artes cênicas, mas o teatro para mim era um recurso de comunicação. Eu trabalhava com mulheres e os cursos, os treinamentos, as oficinas, palestras sempre tinham teatro, performance, e tem até hoje. É o meu grande diferencial. Olha onde tudo nasceu. O que nasceu lá nos 16 anos está impactando hoje na minha carreira, na minha empresa e no meu trabalho. Essa história vocês precisam resgatar. O que você falava que queria ser?
O que você fazia que te dava prazer? Porque é aí que está nascendo o seu propósito e a sua missão. Depois disso, aos 17 anos, eu fui contratada para uma assessoria de comunicação em uma ONG. Aqui, gente, foi a minha alegria. Eu não fui contratada nessa entidade. Eu entrei como voluntária. Só que aí eu passei para um cargo, mas eu não quis. Porque o cargo ao qual eu passei não pertencia à área de comunicação. E o que eu fiz? Olha a teimosia. Eu falei, eu prefiro ficar como voluntária na área de comunicação do que assumir um cargo que eu não vou ser feliz. E eu fiquei na área de comunicação e eles não tiveram jeito, eles tiveram que me contratar. E eu sentia muito medo, muita dificuldade de falar com as pessoas nesse período, nem porque eu tinha medo de falar em público, vergonha, timidez. Eu tinha medo porque eu era muito nova. E eu falava com pessoas com muito mais idade do que eu. E eu sentia que eu me preocupava, que eles poderiam ver em mim uma pessoa muito jovem, portanto, sem experiência e sem conhecimento. Isso me preocupou muito. E gerou crenças de que o meu trabalho era uma missão e que eu não poderia cobrar pelo meu trabalho. Só porque eu amava o que eu fazia, eu já tinha criado alguma coisa de que eu não tinha valor monetário. O meu trabalho não tinha esse valor monetário. O meu trabalho era muito maior. E, gente, por incrível que pareça, durante muitos anos, eu tive muita dificuldade de divulgar o meu trabalho, de me divulgar, de me posicionar e, principalmente, mais dificuldade ainda, que é a dificuldade de colocar valor no meu trabalho. Não é preço, gente, é valor. E essa é uma situação que impacta muitas mulheres hoje em seus negócios. Eu sou casada com o Rui há 29 anos, mas há 35 anos estamos juntos. Essa história toda não tem como tirar essa pessoa, esse ser humano da minha vida, porque é o meu marido, é o meu amor, mas é também o meu parceiro. E adivinha quem eu era nessa fase? Adivinha quem eu era? Tchan, 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 tchan. Como que eu me via? Como que eu me colocava e me coloco agora para avaliar isso com vocês? Claro que eu era uma formiguinha trabalhadeira, atarefada, que viajava, fazia um monte de coisa, não era valorizada, não era reconhecida, não me posicionava e estava só trabalhando. E aí, nessa fase, eu era a eu presa. Quem já foi eu presa aí, levanta a mão. Eu e empresa. Quem já? Alguém já passou por essa fase da eu presa? Diz aí para nós no chat. Gente, não tem uma mulher nessa vida que eu tenha conhecido que já não tenha sido eu presa. Sabe? Que já não tenha, sabe, feito tudo. Trabalhava na empresa, era o produto da empresa, fazia o produto da empresa, vendia o produto da empresa. É assim. É assim que a gente começa. E não é feio falar dessa história, não. Muito pelo contrário, essa história faz parte do nosso aprendizado, das nossas conquistas, do nosso legado e da nossa missão. E aí eu construí uma família com o Rui. E nasceu o Gabriel Vinícius. Esse sonho eu protelei durante muitos anos. E quase que eu não consegui. Se não fosse pela ajuda da ciência, nós não teríamos conseguido trazer esse serzinho de luz aqui para essa dimensão. Esse menino, Gabriel Vinícius, o nosso filho, ele quase foi um projeto que não deu certo. Por quê? Porque eu precisava trabalhar, eu precisava estudar. Quando chegou a fase de eu querer ser mãe, o relógio biológico estava gritando, o que eu recebi? Não pode mais. Acabou para você. Essa é uma outra história que a gente pode adentrar aqui ou em outro momento, mas essa é uma história que eu quero trazer para vocês o seguinte: nunca, e ele é a prova, hoje ele está com 12 anos, nunca permita que alguém diga para você que você não vai conseguir.
porque você vai conseguir. Com 39 anos, eu fui diagnosticada com menopausa precoce. E o meu filho não seria capaz de vir. E ele está aí. Ele é a prova de que nós podemos tudo, desde que nós saiamos daquela condição de pensamento negativo. Nós retiramos essas crenças limitantes e nos tornemos as nossas observadoras, as nossas julgadoras, e fazemos as nossas escolhas. E depois, hoje eu sou uma professora de oratória já há 30 anos, sou mestre em tecnologia, psicodramatista, tenho especialização em AD, sou Master Coach, analista comportamental pessoal e profissional, internacional pela Solids e Profiler, sou terapeuta transgenerativa, trabalho com hipnose, regressão e PNL, e atualmente estou concluindo mais uma especialização em constelação familiar sistêmica, autora de 5 livros, caminhando para o 6º livro, e adivinha o que aconteceu comigo, a virada que deu? Eu não tenho mais problema de valorizar o meu trabalho. Na pandemia, nós tivemos um crescimento estrondoso na nossa empresa. Nós saímos de uma empresa presencial, com palestras, com cursos, treinamentos, 18 parceiros, que era uma maravilha, mas era tudo no presencial. E depois, nós entramos na pandemia, no isolamento social, dia 19 de março, e todos os nossos projetos tiveram que ser revistos. Sabe quanto tempo nós tivemos para poder lidar com a situação de mudança? Apenas 1 semana, que era só para conseguir organizar a vida. E hoje nós temos uma empresa, vários produtos nessa empresa, 35 anos de experiência, um método próprio para trabalhar com mulheres e homens, o medo e a dificuldade de falar em público. Temos 300 mil pessoas impactadas com o nosso trabalho, um mix de técnicas e de serviços que está aí sendo revelações para muitas pessoas nos seus talentos, nas suas qualidades, nos seus diferenciais. E aí veio ao retorno vários prêmios. Em 2018 eu fui consagrada como a maior autoridade em oratória do estado do Paraná pelos profissionais do ano. A minha empresa recebeu um prêmio internacional do The Winners. Fomos uma empresa de 190 empresas, 20 empresas escolhidas para ir para Nova York receber o prêmio internacional. Temos também o prêmio Quality, que classificou a nossa empresa e destacou ela com um selo de qualidade e uma empresa cidadã que está vinculada com a questão dos 13 pontos defendidos pela ONU. Para nós é um orgulho, é uma satisfação poder estar aqui hoje falando para vocês do nosso trabalho. Os meus 5 livros atuais, caminhando para o 6º, e aqui, gente, é o nosso maior orgulho, é o nosso maior prêmio. A quantidade de pessoas, de empresas e de parcerias que nós temos. Esse é o patrimônio, o maior patrimônio de qualquer empresa. É as suas parcerias. É as empresas que comportam, que está dentro das suas carteiras, que faz parte, que você pode ter como parceiros. Estou hoje com bastante atividade na mídia e acabei de fechar um projeto com a Angola e vamos levar o nosso curso lá e a nossa empresa vai se internacionalizar. E agora eu vou fazer uma pergunta. Como é que você vê? Qual é a missão que você tem? Quais as dificuldades que você já passou? Quais as dificuldades que você está enfrentando agora, nesse momento? Porque eu não trouxe a minha história aqui para me gabar, não, até porque essa fase eu já passei. Eu trouxe a minha história aqui para mostrar para você. Eu também tive dificuldade, assim como você. Eu também já fiz essas perguntas que eu quero que você faça agora com você. Você quer dar um salto de qualidade na sua carreira? Mas chegou um momento em que você pensa, eu estou no limite e já não sei mais o que fazer? Você já pensou, você gostaria de impactar mais pessoas com o seu trabalho, mas você não vê alternativa? Você quer, mas não consegue? Você gostaria de ter mais retorno financeiro?
talvez até para poder ter uma vida com mais tranquilidade junto à sua família. Você conhece pessoas com menos formação, menos experiência do que você e que está ganhando mais do que você. O que está acontecendo? Onde está o erro? O que está pegando? Você já faz essas perguntas? Se não faz, se não fez, faça agora. Você gostaria de ter mais flexibilidade de tempo para você e sua família? Você sempre se coloca lá no final da fila, a grama do vizinho sempre é mais verdinha? Todo mundo consegue, menos você? Você ajuda muito todo mundo, mas você está sempre sozinha para fazer suas coisas. São esses os seus sentimentos? E aí, quando você para pensar, quais dicas eu poderia hoje dar para você que está com essas reflexões, com essas dificuldades? O que eu posso dizer para você hoje, mulher, empreendedora, empreendedor, que está aí, precisando de uma luz? Você entrou no YouTube, no Facebook, você aí do Instagram, você deve estar se perguntando o que essa mulher tem para me oferecer? O que ela tem? Qual é a mensagem? Qual é a ideia que ela tem para me oferecer? O que eu tenho para oferecer para você é a minha história, é a minha vida, é o meu trabalho, é o meu produto. E o meu produto é conhecimento. O meu produto é poder contribuir para que hoje nós estarmos aqui juntas, conversando e trocando ideias. E querendo, do fundo do meu coração, que você possa se impactar, aprender e desenvolver alguma coisa de diferente no seu negócio a partir de agora. E algumas dicas eu tirei aqui para você. Primeira dica, conhece-te a ti mesmo. Não tem pessoa melhor para saber quem é você, para observar você, para mudar os seus pensamentos do que você. Nós temos perfis e precisamos conhecer esses perfis. As executoras são as chamadas dominante, ativas, influente. Essas pessoas têm muita tendência a trabalhar, a fazer tudo e não pensar no que está fazendo. Nós precisamos tomar cuidado com esse perfil. Nós adoramos trabalhar, eu sou muito executora. Eu sou a formiguinha, lembra? Faz, trabalho, projeta e tal, mas não planeja, não organiza. E principalmente, gente, não tira tempo para si mesma. Não tira tempo para descansar, para ser feliz, para viver. As analistas são pessoas mais cautelosas, têm mais estabilidades, mas também demora muito para executar. Então, o que acontece com as analistas, as planejadoras? Planeja, organiza, pensa, está tudo na cabeça, no papel, no lepotiche, está tudo bonito nos planos, mas não vai para frente. Tira seus planos do papel. Torne mais executora. E é para você saber aonde você está, você precisa conhecer a análise comportamental, pessoal e profissional. É fantástico, um instrumento maravilhoso para você entender seus pontos fortes para enaltecer, para valorizar, para potencializar. E os pontos fracos para trabalhar, treinar, exercitar. Depois eu vou dar outra dica para vocês, que é: descubra o seu poder comunicacional. Esse poder comunicacional não é só oratória. Eu sempre brinco com os meus alunos. Eu não ensino só a falar bonito. Eu ensino a falar bonito com lógica, coerência, determinação, empoderamento, com conteúdo, com planejamento e estrutura do discurso. Você, mulher, é um corpo, uma voz e um conteúdo. E onde tudo isso nasce? Nasce na sua mente, nos seus pensamentos, na sua capacidade de observação, não só na julgadora, não só na crítica, mas principalmente na observadora, naquela que acolhe você, naquela que tem autocompaixão, naquela que não fica se criticando, se julgando, se agredindo, mas naquela que gosta, que ama você, que valoriza você. Sabe por quê? Porque se você não valorizar o seu poder comunicacional, se você não valorizar e não entender o que significa para você esse poder comunicacional, você vai estar sempre protelando e passando para o outro
a sua capacidade de interagir com o seu público, de comunicar com o seu público. Comunicar com o nosso público, nós temos que aprender a comunicar com nós mesmas, em primeiro lugar. A terceira dica, não adianta, você tem que assumir o seu protagonismo. E o que é esse protagonismo? Precisa estar no palco. Quem é o palco hoje? Onde está o nosso palco hoje? Nas redes sociais, nos vídeos, nas lives, na internet, no online. Não adianta querer escapar. E não adianta fazer essa carinha aí, puxar a boquinha para o lado, fazer esse olhinho de canto, porque você vai ter que enfrentar essa questão. Ah, mas a pandemia já vai acabar, não vai precisar. Não. O online, as redes sociais, vídeos, lives, internet, é algo que chegou e chegou para ficar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a pandemia chegou, nossos trabalhos eram todos presenciais. De março de 2020 a dezembro de 2020, nós atingimos pelo online, que nós fizemos essa transposição durante uma semana, nós atingimos 35 mil pessoas. Aonde nós conseguiríamos fazer isso no presencial? Nunca. Não tem como. Então, mulherada, para de mimimi. Venha para as redes sociais. Não sei fazer live, aprende. Nós desenvolvemos durante a pandemia um treinamento top. Você entra nas redes sociais fazendo a sua live com 5 sessões. O que você está esperando? Você que é dona de uma loja, fazer lives para divulgar as suas roupas, criar situações de aconselhamento para as suas clientes, é um diferencial que você pode trabalhar. Vocês que trabalham com estética, vocês trazer convidadas para a sua live, instituir uma live da sua clínica, do seu salão, e trazer convidadas, especialistas para participar com você dessas lives, não só vai conectar você, os seus serviços, seus produtos com o seu cliente, com as suas clientes, como também você já vai estar prestando um serviço, um diferencial para essas clientes. Então, bora lá! Nada de história de ficar resistindo e entrar para as redes sociais. Você precisa trazer mais esse instrumental para você. A quarta dica é foco no cliente. Fale com o seu cliente, argumente com o seu cliente, utilize recursos de persuasão e assertividade. O cliente quer ouvir você, ele precisa ouvir você. Você tem que sair da condição de vendedora de produtos e serviços e passar a ser uma consultora de produtos e serviços. Hã? Você precisa assumir essa condição de estar colaborando um pouco a mais com a sua clientela, com seus clientes, com as suas clientes. Foca no público. Crie vínculo com esse público. Fale a língua desse público. Mas para você poder fazer isso, você precisa fazer o quê? Quem é seu público-alvo? A grande palavra hoje. Você tem que saber quem é seu nicho. Onde você trabalha? Com quem são essas pessoas? Quem conecta com você? Quem trabalha? Quem compra de você? Quem está consumindo os seus serviços? E a quinta dica é construir seu marketing pessoal e digital. A era do digital chegou e chegou para ficar. Então, se você não está dentro dessa era, se você não está dentro desse contexto, você precisa entrar para potencializar, criar novas formas de atuar dentro do mercado. E depois das nossas dicas, eu quero voltar à formiga e à cigarra. O que seria de todos nós se não fosse a emoção? Onde que nós conseguimos despertar, treinar, desenvolver a nossa capacidade emotiva? Onde estão as nossas emoções? Quem faz com que tenhamos essa capacidade de viver as emoções? Por isso que nós não podemos deixar de olhar para a cigarra.
A cigarra, ela não está errada. A cigarra, ela não está perdida. Ela não é vadia, preguiçosa. Ela desenvolve uma arte. A emoção, as nossas emoções, as nossas capacidades de sentir além dos 5 órgãos do sentido, 6 órgãos do sentido, é através das nossas emoções. É as nossas emoções que nos conecta com o que há de mais profundo, essencial, subjetivo no ser humano. E é por isso que eu trouxe essa música, a letra dessa música para vocês. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida. A gente quer comida, bebida, diversão, balé, teatro, pintura, artes plásticas, violão, música, violino. Nós queremos poesia, nós queremos literatura. A gente não quer só comida, a gente quer a vida, como a vida quer. Deixa a vida. A vida é a única certeza que nós temos sobre a vida, é que ela é passageira. Ela vai chegar um momento em que não estará com a gente. Portanto, essa história acabou. Quando vier me encontrar, eu volto a recontar. A união. O propósito é que é possível unirmos o trabalho, o amor, a arte, a alegria, o prazer de viver. Porque quem trabalha no que gosta e ama, quem trabalha no seu propósito, não trabalha, vive. Vive desenvolvendo a sua maior arte, que é a arte do criar, do inovar. E você, empreendedora, você inova, você cria. Portanto, você também vive emoção e a arte do seu trabalho. Muito obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Eu estou à disposição agora para um tempo aí, né, Ana? Para as perguntas, para a interação de vocês. Se você ainda não foi lá na bio, Cirlei Machado, @Cirlei Machado Maciel, tudo minúsculo, vai lá, participe da nossa enquete. Aninha, agora é com você. Tem pergunta aí, Ana? A Ana ficou de passar para cá, peraí. Tem sim, te mandei lá no WhatsApp. Então tá, Ana, eu vou abrir aqui o WhatsApp para ver as perguntas. Oba, tem um monte! Adoro! Bora! Programa Rio Mar, Bruno. Formigas são nossos pais quando são jovens e a cigarra somos nós. Aham, Rio Mar. Uma boa analogia. O Rio Mar está dizendo, as formigas são nossos pais e a cigarra somos nós. É verdade. Vilmar, você traz uma questão que é importante, que é o seguinte: nós estamos conseguindo mudar, não é desmoralizar, não, porque crenças são crenças, não adianta. Histórias são histórias e honrar o papai e a mamãe é uma obrigação que nós temos. Então, honre seus antepassados, mas traga dos seus antepassados o que é possível você incorporar e aquilo que você não precisa mais incorporar, que você pode transformar. É uma grande lição. Obrigada, Rilmar. Legal. O Rilmar Bruno, de novo, fala assim, porém, agora nós nos tornamos... Acho que segue, né, Rilmar? Você continua. Programa Rilmar, Bruno. Porém, agora nós nos tornamos as formigas. Nós, na adolescência, nos tornamos cigarra, vivemos a vida, como a vida é e tal, e depois nós tornamos formigas. E achamos que só a forma de trabalhar dessa forma, trabalhar para comer, para viver, e tarará, é a única forma que tem de trabalho. Não é. Nós também podemos trabalhar com amor, com prazer, com propósito, alegria, ter tempo para nós, para nossa família, e, gente, ser feliz. O trabalho nunca foi nosso problema. Nunca. O problema não é viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver. Né?
Nós podemos, em alguns momentos, ter mais cargas, ter um momento de mais pressão, e não tem problema. Tem momentos nas nossas empresas, vocês sabem disso, aqui no Intrépides não é diferente, em que nós temos uma situação bem complexa, principalmente nos momentos que nós estamos fazendo as nossas maratonas, hashtag Fala Mais, as nossas lives. Já aconteceu de trabalharmos 3 lives por dia com convidados durante 15 dias. Então, pense, e vale a pena. Vale a pena por quê? Porque todo esse esforço e esse trabalho da formiga agora vai ter a compensação e o reconhecimento da cigarra depois, que a gente vai ter mais tempo para o lazer, para o entretenimento, porque essas duas coisas não são divergentes. Não é um momento do lazer e depois do trabalho, do lazer, primeiro trabalho, depois tem lazer. Não é isso. É conseguir trabalhar de uma forma que a gente consiga fazer isso com qualidade de vida. E nós vamos abolir o quê com essa postura? Hilmar e todos que estão aí. Nós vamos abolir a depressão que as pessoas têm no domingo à noite, às 6 horas da tarde. Vocês sabiam que tem uma depressão que ataca todo mundo nessa hora? Por quê, gente? Porque está pensando que na segunda-feira vai começar tudo de novo. A gente tem que acabar com essa história. Segunda-feira é um dia maravilhoso, porque estamos trabalhando, porque temos trabalho, porque temos coisas para fazer. É a nossa missão, nosso propósito, nosso Ikigai. É uma outra palestra para um outro pôr do sol. Mas é importante descobrirmos o nosso Ikigai. Qual é o propósito? O que faz você levantar todos os dias de manhã com alegria, felicidade, trabalhar 8 horas, 12 horas e continuar vivendo, cuidando da sua família, cuidando de você? Nós precisamos fazer esse apanhado, essa análise, sair dos pensamentos negativos, fazer um processo de observação e para que possamos melhorar a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Volnete, será que é Volnete? Ajuda aí, Ana. Volnete diz assim: as pessoas à nossa volta muitas vezes nos atrapalham. Atrapalha quando eu não sei qual é o papel delas na minha vida. Gente, todos nós empreendedores já passamos por pessoas, e até amigos, e até família, que não entendem o que você faz e que criticam o que você faz. Mas essas pessoas não têm que me atrapalhar. Elas têm que ser o quê? Elas têm que ser a minha capacidade de ver o que está acontecendo e dar o salto de qualidade. Olha o que nós estamos observando nos treinamentos, principalmente quando a gente faz os treinamentos, os programas nas empresas. Nós levamos, não tem como você passar por um treinamento, pelo menos do Intrépides, não. Não tem como você passar por um processo individualizado se você não atinge, porque essa é uma do nosso propósito, é fazer com que as pessoas, nos nossos treinamentos, atinjam um nível de qualidade. Não é o nível de qualidade que nós queremos, é o nível de qualidade que ela precisa, que ela está pronta para ir. Aí o que acontece? Passado um tempo, ela atingiu o nível, ela subiu o nível, ela avançou. Mas passado um tempo, o que vai acontecer? Ficando aqui nesse nível, a pessoa já vai começar a sentir o quê? Ai, tá tudo igual, tá tudo isso. Não é porque ficou ruim. Ai, porque todo mundo me atrapalha, porque todo mundo me incomoda, ninguém me ajuda. Gente, o que aconteceu? Esse nível já está pequeno para você. Você precisa fazer o quê? Dar outro salto de qualidade. Então, é por isso que nós aqui do Intrépides, nós não recomendamos que as pessoas façam um curso na vida e outro curso na morte, mas que a formação seja contínua, permanente, e que foque nas 3 dimensões, no físico, no mental e até no espiritual. O espiritual aqui não tem nada a ver com religião, não é isso, mas é no transcendente. Aonde está aquela capacidade que todos nós temos de ir além do material? Eu não tenho que trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia para ganhar um salário no final do mês. É extremamente cansativo. Eu não tenho que estudar para passar de ano.
Eu não tenho que trabalhar pensando na minha aposentadoria. Até porque se eu viver uma vida assim, a hora que a aposentadoria chegar, eu já nem estou mais aqui para curtir. Ou vou gastar o dinheiro da minha aposentadoria em quê? Em remédio, em médico, porque eu já acabei com a minha saúde, eu já acabei com o meu físico. E a outra dimensão é essa dimensão do prazer, da alegria, da satisfação. Nós temos que incorporar a cigarra na nossa vida. Olha aqui, quando ela, na tela de vocês aí, olha o que acontece quando a formiga e a cigarra se unem. Olha o que é essa parceria. E as fábulas de La Fontaine traz uma interpretação diferente para a cigarra e a formiga. La Fontaine já trabalha o quê? A formiga, na história de La Fontaine, a formiga abre a casa para a cigarra. Ela não manda a cigarra embora. Ela não fala que quem cantou no verão agora vai dançar no inverno. O que eles fazem? Entra, seja bem-vinda. Nós temos tudo. Nós temos comida para o inverno inteiro. Mas estava tão triste sem uma animação aqui. E você está instituída a responsável pela alegria, pela animação, pela diversão, pelo entretenimento, pela arte. E, gente, cabe um alerta aqui. Os nossos artistas são as pessoas que mais estão sofrendo nessa pandemia. Eles precisam muito que dentro das nossas empresas a gente possa fazer lives com eles. A gente pode trazer um teatro para nossas empresas. A gente pode fazer tantas coisas em parcerias para poder contribuir, inclusive ajudar os nossos artistas que estão numa situação bem complicada. Eliane Silva, estou nesse caminho, já faço o que amo. Oba, Eliane, eu amo quem ama o que faz. Gente que faz o que ama não dá trabalho. Gente que ama, que faz o que gosta, é gente feliz. É gente que está realizado, que está realizada. É gente que topa qualquer parada. E essas pessoas é quem a gente precisa para poder reconstruir esse país, esse planeta. Muito bom, Eliane. Eu estou nesse caminho, já faço o que eu amo, pois faz pouco tempo que tive coragem. Exatamente. Eliane, você sabe o que significa a palavra coragem? A palavra coragem significa agir com o core, agir com o coração. Gente, é amar o que você faz. É fazer, não porque tem que fazer. Não para garantir um salário no final do mês. Não porque tem que pagar boleto. Não porque isso. Não. É porque eu sei o valor do que faço e faço com amor. Depois, nós temos aqui a Eliane também dizendo assim, observar, Eliane Silva, observar, controlar, modificar para crescer. Isso mesmo, observar, controlar e modificar para crescer. Ninguém consegue fazer mudança sem fazer uma bagunça antes. Ninguém consegue reformar se não destruir. Não adianta querer fazer puxadinho. Você até pode fazer puxadinho, dali a pouco o puxadinho está caindo. Você tem que sim. São 3 entes que nós trabalhamos nos nossos treinamentos. O transparente, tem que ser transparente. Você tem que ser coerente. Você tem que ser fluente. Você tem que ser frequente. E você tem que ser quente. Emotivo. Apaixonado. Como diz Aristóteles, você tem que ter paixão pelo que faz. Gente, acabam as perguntas, tem mais aí algumas, se depois vocês precisarem, entrem em contato. Nós temos um site, vou deixar também aqui o telefone no chat para vocês, tá bom? Então, o nome da nossa empresa é Intrépides, Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser. Nosso site é www.intrépides.com. A minha bio você já tem, espero que vocês tenham entrado lá, participado da enquete. No momento, até o momento da entrada aqui na live, 80% dos participantes votaram que é formiga. 20% apenas cigarra. Isso nos deixa uma importante
reflexão. O que vamos fazer não é para aceitar um ou outro, não é para ser formiga e esquecer a cigarra, não é para ser cigarra e esquecer a formiga, é para juntar as duas em parceria, solidariedade, humanidade, para que juntas possamos crescer e evoluir e construir um país, um planeta que todos nós possamos merecer viver e criar as nossas famílias, os nossos filhos. Não é o filho que eu quero deixar, não é o planeta que eu quero deixar para o filho, mas é o filho que eu quero deixar para esse planeta. E se cuidem, se protejam. Por quê? Porque eu estou lançando uma estatística, a estatística de quem vai sobreviver a esse vírus e vai reconstruir esse país. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde, bom descanso, qualquer coisa entre em contato com a gente. Aninha, com você! Oi, muito obrigada pela participação, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu acho que eu, pelo menos, já vou sair aqui da segunda-feira bem engajada, assim, com o meu trabalho. E também aquela coisa, a gente percebe que não foi à toa que você recebeu um prêmio de oratória, porque eu tava aqui, meu Deus do céu, né, super concentrada, assim. Eu espero que todo mundo tenha sentido, assim, essa experiência também. Então, muito obrigada, Cirlei. Eu gostaria de convidar o pessoal para o próximo evento da Empreendedora Curitibana já, então, que vai ser dia 24. Um módulo de 2 horas com a Milena Mancini sobre como usar as redes sociais a seu favor. E também, né, o prêmio está aberto, então as inscrições vão até o dia 6 para uma empreendedora curitibana. Espero que mais mulheres tenham se engajado a participar hoje. E a gente espera ver as inscrições de todo mundo lá, pessoal. É isso aí. Deixa eu só dar uma reforçada aqui. Mulherada, por favor, vamos participar desse prêmio. Eu quero agradecer ao programa Empreendedora Curitibana pelo prêmio, pela essa palestra, pelas atividades que estão realizando. Além do prêmio, tem um monte de treinamento, de coisas importantes. Lembra do conhecimento? Então, tá aí. E quero também agradecer a Cídia, que é da Agência Curitibana, é a gestora da Agência Curitibana, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ana, obrigada. Imagina, a gente que agradece. Queria a participação de todo mundo que assistiu também, pessoal. E é isso aí. Boa semana para todo mundo. Tchau.